Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023, está terminando o mês 9 do ano de 2023. Domingo começa o mês de outubro com um grande clássico no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, Santos e Vasco, lá na Baixada Santista, sempre jogo duro. E nós vamos trazer muitos detalhes já esquentando para essa partida. Peço a você que dê aquele like, dê aquela curtida. Se você não quiser, dá um dislike, também não tem problema nenhum. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, o QR Code está aparecendo aí na tela. Só pegar o celular, direciona a sua câmera e olha, tranquilaço. Você vai direto para a página do YouTube para colocar seus dados, preenche lá um formulário e manda um e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e o Sérgio Quinte vai colocar você no grupo de Telegram e posteriormente também no grupo de WhatsApp, se você quiser. É só fazer esse caminho e você vai se juntar à família do canal Atenção Vascaínos. Pegue o link, compartilha aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. O News está entrando no ar. 3 recados na abertura do News. O primeiro da 1xBet. A 1xBet que está no primeiro comentário fixado aqui no chat. Você vai lá, faz seu cadastro, se habilita e usa a palavra Vascaínos para dobrar. Dobrou, você coloca qualquer valor, você tem aí uma gama enorme de jogos para você poder apostar. Qual aposta a fazer? O Arlen Lopes, parceiro nosso do canal Caça Zebra, está hoje com a sua indicação. Manda ver aí, Arlen, qual é a dica hoje boa da 1xBet pra galera? Fala, Flávio, boa noite galera. Eu vim trazer um palpite bacana aqui para amanhã, quinta-feira, no Brasileirão Série B, hein? Ô Flávio, ontem eu passei 2 palpites aqui no programa, um foi uma dupla na Itália, essa dupla infelizmente não bateu, galera. Vou pedir desculpa para vocês aí, tava tudo indo muito bem, mas no finalzinho a Inter de Milão acabou sofrendo a virada aí do Sassuolo, né? Pegou todo mundo de surpresa. Acontece, né? Futebol é assim, né, galera? E eu tô gravando aqui antes do jogo do São Paulo, ainda vai acontecer, dá para recuperar esse dia de ontem, né? Vamos ver depois como é que vai ficar. Mas vamos pro palpite dessa quinta-feira, tá aqui, ó. A gente tá muito no ganha e perde aí, esses dias aí, nos palpites que eu tô trazendo aqui no Avenues, mas eu tenho certeza que vamos encaixar uma sequência bacana aí. E para começar vai ser esse palpite aí na Série B. Mirassol e CRB, over 1.5 gols, cotação de 1,60 na 1xBet, galera, bacana demais. É isso, é só esse palpite. Essa quinta-feira aí tá uma grade muito pequena, são poucos jogos, galera. Eu vou ficando por aqui e volto amanhã cedo no programa Bom Dia Gigante, hein? Fui! Valeu, Arlen! E não esqueçam, o XBet paga bem, paga rápido. Use o link aqui embaixo que você vai estar ajudando o canal. Atenção, vascaínos! Agora o recado é da GoCase. Sim, a GoCase que dá a você a oportunidade de ter capinhas como essa para vários modelos. Tá na descrição do vídeo o link, mas também está o QR Code. Você vai direto para a página, o site da GoCase. E no site da GoCase você escolhe e pode personalizar a sua capinha. E você usando o cupom GOLVASCAÍNOS você tem desconto. Compra 2, leva 4 para todos os modelos, iPhone, Samsung, Motorola, todos os modelos do seu celular. É um prazer ter a GoCase, que além das capinhas de celular, tem bolsas, tem mochilas, tem muita coisa legal. A GoCase é uma marca consolidada no mercado. E o recado também agora é do cartão AV PWR Conecta. Você que quer ter um cartão de vantagens com mais de 4.000 estabelecimentos, veja só o recado que eu tenho para dar para você. Descubra uma nova forma de estar conectado ao Vasco. O cartão AV PWR Conecta não é apenas sobre assistir as resenhas e lives dos jogos, mas sim uma experiência completa que cuida de você, torcedor, dentro e fora do estádio. Consultas a qualquer hora. Tenha pronto atendimento médico ao seu alcance 24 horas, 7 dias da semana. Descontos especiais das farmácias aos cinemas. Economize em todas as suas atividades favoritas. Cashback. Suas compras retornam para você. Aproveite. Parcerias exclusivas. Grandes marcas, grandes vantagens. O AV PWR Conecta é mais do que um simples plano de membros. Por apenas R$ 51,90. Seu time, sua saúde, seus benefícios, tudo em um único plano.
Hoje, dia de reapresentação do elenco do Vasco depois da grande vitória segunda-feira em Belo Horizonte por 1-0 em cima do América Mineiro, tirando o Vasco da zona do rebaixamento. Gol de Jair aos 46 minutos. Ramon Dias dividiu com a sua comissão técnica o time em 2 momentos de treinamento pela manhã, o treinamento na sala de musculação para aquele reforço, principalmente para os jogadores que jogaram um tempo ou não jogaram na partida, e depois todo mundo para o campo. Os que não jogaram, um treinamento mais forte. Os que jogaram, tem aquele regenerativo, aquele trote, aquele trabalho mais específico, mais calmo. Agora todo mundo bem, tá? Não tem ninguém mal fisicamente, ninguém machucado, nenhum jogador lesionado da partida. Sobre o Paulinho, que realmente, informação confirmadíssima, passou o jogo todo febril e mesmo assim correu 10 quilômetros. Foi dos jogadores mais ativos em campo. Paulinho hoje bem melhor, em recuperação de uma virose. Ainda não está 100%, mas vai estar se alimentando, fazendo toda a medicação prescrita pelos médicos do Vasco, vai estar bem para o final de semana. Mas o importante é que o rescaldo da partida é bastante positivo. Todo mundo bem e muito motivado para manter o Vasco fora da zona e agora pensando mais lá em cima. Como disse Emiliano Dias, como disse também o zagueiro Léo depois da partida. Nossa liga é lá em cima, a gente tem que brigar lá em cima. Mas agora a gente precisa se manter muito longe dessa zona da confusão. Ramon Dias não vai ter alguns jogadores que já estavam no departamento médico. O lateral direito Gabriel Dias e os zagueiros Robson Bambu e Manu Capasso. Ainda em recuperação, não se sabe se provável ir para o jogo, mas recuperação física está o atacante Eric Marcos. Está intensificando a parte física e de repente é uma opção para domingo. Talvez mais certo para o jogo do São Paulo na semana que vem. Ramon Dias, que vai ter algumas preocupações, ele mesmo admitiu depois do jogo. Precisa trabalhar e corrigir para uma atuação que não foi boa. Ele destacou e falou isso na cara de todo o grupo, logo depois da partida. O Vasco não pode jogar assim. Vocês treinam para jogar diferente. E ele vai ter que mexer em algumas peças, vai ter que mexer em algumas alternativas, como por exemplo, a questão da saída de bola. O Vasco perdeu muitas bolas ali na intermediária e também na sua saída de bola. Suportar a marcação alta que, por certo, o Santos vai fazer. O Santos precisa vencer também para, dependendo dos resultados, sair da zona de rebaixamento. Definir se Dimitri Payet vai ficar como titular ou se ele vai buscar uma outra alternativa. E fazer um jogo mais de aproximação, como o Vasco vinha fazendo contra o Fluminense, contra o Curitiba, um jogo mais próximo, até porque o Santos provavelmente vai repetir a escalação do jogo na Bahia quando jogou num 3-5-2, um esquema em que 5 jogadores do meio, incluindo os 2 laterais, têm mais proximidade, estão mais juntos e tornam o jogo necessário dessa aproximação. O que é preciso fazer para melhorar esse time? Para fazer esse time crescer? Para fazer esse time melhorar depois do jogo que foi frustrante na segunda-feira com tantas dificuldades e a expectativa de um jogo melhor, porque o Vasco vinha de 2 boas atuações. Eu pergunto ao nosso analista Jean Faísca, o que Ramon Dias precisa fazer para melhorar o time, para conseguir uma vitória domingo em Santos? Hein, Jean? E o técnico Ramon Dias tem um grande desafio pela frente, a escalação do Vasco para o confronto contra o Santos sábado fora de casa. A impressão que ficou pós-jogo contra o América Mineiro é que algo precisa ser feito, principalmente pela diferença de time que é o Santos em relação ao América Mineiro e aquilo que o Vasco apresentou na partida da última segunda-feira. O Santos, que se encontrou aí com Marcelo Fernandes e venceu o Bahia na última semana, provavelmente continua com os 3 zagueiros. O João Basso, que veio de Portugal, o Joaquim, zagueiro do Cuiabá, e o Dodô, aquele lateral esquerdo que ficou um bom tempo aí no Galo, que no Santos, na lateral, não teve boas atuações e acabou fazendo um terceiro zagueiro pela esquerda. Aí o Santos joga com alas. E agora? Como que o Vasco faz para poder impedir o avanço desses alas? Até porque tem a questão do Payet para administrar. Eu falei, já no pós-jogo contra o América Mineiro, que eu segurava um pouco o Payet para essa partida. E tem algo que eu acho que o técnico Ramon Dias pode pensar, que é o seguinte, é sacar o Payet da equipe e colocar o Jair.
Porque com a entrada do Jair, o Vasco ganha na saída de bola, o Jair pode revezar aquilo ali com o Zé Gabriel, até porque o Santos, a partir da hora que você joga com 3 zagueiros, você adianta suas peças lá na frente para fazer essa marcação, e tem 2 atacantes da equipe do Santos que tem muita alegria nas pernas para fazer essa marcação. Tanto o Marcos Leonardo quanto o Soteldo vão tentar dificultar essa saída de bola do Vasco, e eu vejo que o Jair, enxergando o campo de frente, pode perfeitamente sair com essa bola dominada. Então poderia ter um meio de campo aí com o Zé Gabriel, o Jair, o Praxedes e o Paulinho um pouco mais adiantado, encostando aí na frente, tanto no Verratti quanto no Rossi, se o Rossi for o escolhido, ou talvez o Peck. E tem a outra possibilidade também, que é você sacar o Payet e botar o Peck, porque daí você consegue combater esses ala do Santos, porque o Rossi desce de um lado e o Peck acaba descendo do outro. Então, tem que ver o treinamento, como que o técnico Ramon Dias pode imaginar essa escalação do Vasco. Ou com a entrada do Peck no lugar do Payet, ou com a entrada do Jair para tentar melhorar essa saída de bola, eu vejo que são 2 alternativas bem viáveis. O que não dá é para manter a mesma equipe que jogou na última segunda-feira, porque o Santos é diferente, o Santos marca mais e o Santos tem mais jogadores de qualidade. O Santos tem Soteldo, o Santos tem Lucas Lima, o Santos tem Marcos Leonardo, tem Jean Lucas, que é um volante que arma por trás. Enfim, é um duelo de estratégias e eu tenho certeza que o Ramon Dias vai saber escalar o melhor para o Vasco. Vai ser um jogo de pressão, de muita catimba, torcida liberada, o Santos, mesmo tendo um público menor, são 11 mil ingressos, mais 5 mil de cativas, para sair da zona do rebaixamento, mas depende, é claro, de outros resultados, porque o Bahia tem um jogo difícil, joga com o Flamengo no Rio de Janeiro no sábado, e o Goiás vem ao Rio também enfrentar o líder Botafogo desesperado para voltar a somar um jogo que é isolado na segunda-feira. Portanto, Goiás e Bahia, que estão aí na briga também, têm jogos difíceis. O Santos quer fazer a sua parte. O Santos tem um time um pouco mais jovem do que o Vasco, você vai ver aí a média de idade. O Santos tem 26 de idade na sua média. Tem alguns jogadores experientes, como o volante Rincon, o lateral que está jogando de zagueiro Dodô e o meia Lucas Lima. O Vasco é um time mais experiente, mais vivido, mais cascudo, com média de idade de 28 anos. A destacar o capitão Gary Medel, o argentino Pablo Verratti, o atacante Rossi e o francês Dimitri Payet. O que pode valer a experiência nesse jogo? Mais uma vez, acionando o Jean Faísca, que nos fala do componente experiência para conseguir uma vitória o Vasco lá dentro da Vila Belmiro. A questão da experiência para esse jogo do próximo domingo é fundamental. E olha que o Vasco saiu de uma equipe, num primeiro momento no Campeonato Brasileiro, que era quase uma equipe sub-23, para hoje ter jogadores muito experientes. A gente vê, por exemplo, o Medel comandando a zaga, sendo até capitão do Vasco em diversas oportunidades. A gente tem o Verratti lá na frente, a gente tem também o Paulinho, que é um jogador de 26, 27 anos. Então é fundamental essa experiência. Até porque, eu já convido você aqui, amanhã de manhã, assistir ao Ave Mais, que eu vou trazer uma provocação ao torcedor vascaíno. Depois de algumas rodadas, é a primeira vez que o Vasco tem o direito de empatar. Sim, eu não estou dizendo aqui que o Vasco tem que ir para a Vila Belmiro para buscar o empate. Agora, num determinado momento do jogo, se o Vasco estiver empatando, é um ótimo resultado. Mantém o Santos atrás do Vasco na zona de classificação e o Vasco continua pontuando. E depois o Vasco vem para 2 jogos dentro de casa em São Januário. Então a experiência para entender o momento de atacar, entender o momento de defender e saber o melhor cenário que o jogo se apresentar no próximo domingo, eu conto muito e o torcedor tem que contar bastante com a experiência desse elenco. Os mais jovens talvez não se lembrem, Jean, mas a gente sim se lembra. Em 1995, na abertura do Campeonato Brasileiro, o Vasco foi jogar na Vila Belmiro. O Vasco vinha de um tricampeonato carioca e mudou muito o seu time, depois de um campeonato carioca ruim em 95. Foi feita uma modificação grande no time. Muitos jogadores estreavam na Vila Belmiro, naquela tarde. Juninho Pernambucano,
Leonardo e muitos outros, Nelson, Charles, era um time novo. O Vasco saiu perdendo por 2-0, pressão da torcida do Santos. O Santos vencendo, Macedo fez um gol driblando o goleiro Carlos Germano. Mas o Vasco reagiu. Leonardo marcou, Ian marcou, Juninho marcou e Valdir fez um golaço que você está vendo aí. O último, o quinto gol para acabar com qualquer esperança santista. E a gente foi ouvir esse protagonista, porque ninguém melhor do que Valdir Bigode, para dizer qual é o segredo para o Vasco vencer o Santos na Vila Belmiro. Como vencer um adversário que comumente, dentro dos seus domínios, é bastante complicado, hein, Valdir? Fala, Flávio Dias, tudo bem, meu amigo? Boa noite a você e a todos que vão nos ouvir aí. Flávio, a questão é o seguinte: o Vasco tem que jogar com camisa, com história, tem que ter muita personalidade, tem que ter muita vontade. É o que está acontecendo agora com o Vasco, muita vontade. O Vasco está crescendo na competição. Acredito que tenha muito mais chances de ganhar do Santos nessa ocasião do que o Santos ganhar do Vasco. Lembro bem na ocasião que joguei esse jogo, um jogo muito duro, muito difícil. Saímos perdendo de 2-0 e conseguimos reverter um final muito bom de 5-3. Fiz um belo gol, um gol que marcou na Vila Belmiro. Mas a gente sabe que precisa muito. Aquela foi uma ocasião bem diferente de hoje. Hoje a gente tem as duas equipes com bastante dificuldade dentro da competição, mas o nosso momento é muito melhor. Acredito que se o Vasco jogar com a vontade que vem jogando aí, pelo menos esses últimos 3 jogos, vai conseguir a vitória e vai dar uma arrancada boa para cada vez ficar mais longe dessa zona aí de imenso desconforto. E acredito que o Santos não vai brincar em casa. O Santos vai correr atrás, está no prejuízo, está na zona de rebaixamento, está mordido, vai usar todas as suas forças, também vai usar a força da sua torcida. Mas acredito que se o Vasco jogar da forma que está jogando, vai vencer o jogo. Está numa crescente muito boa, vem de 3 bons jogos aí, entendeu, Flávio? É claro que o Vasco tem uma história, tem uma tradição e tem que colocar isso nesse jogo, não tem jeito. O Santos, embora esteja numa situação difícil, mas é muito duro de se bater, tem que ter esse cuidado em todos os momentos. Nós temos que tirar de lição aí, principalmente esse último jogo com o América, que não foi nada fácil, a gente sabe, mas com muita vontade nós conseguimos, e é com essa vontade que a gente vai ganhar do Santos. Vamos usar a experiência dos jogadores mais rodados, vamos usar a malandragem, vamos correr, botar também juventude nisso. Tem que usar de tudo, Flávio, tem que usar de tudo. Não é um jogo fácil. Repetindo, naquela ocasião que joguei, foi um jogo muito duro, 2-0 para os caras, tivemos que colocar tudo que sabíamos para conseguir aquele resultado. E nessa oportunidade, melhor dizendo, não vai ser diferente. É jogo duríssimo. Mas o Vasco tem tudo para vencer o jogo. Espero que eu tenha conseguido aí te dar uma resposta aí que fique bem entendido. É um pouquinho longa, mas acredito que está bem explicado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Grande Valdir, grande Bigode. Sobre ingressos, a venda começou ao meio-dia de hoje, mas olha, deu confusão. Porque eram 500 ingressos à disposição da torcida do Vasco como visitante. E é isso mesmo, tá? A média tem sido aí em torno de 580 a 420 ingressos para o torcedor que vem de fora, porque a Vila Belmiro tem uma capacidade reduzida. Chegou a ter 20 mil, 25 mil, hoje vende no máximo 15, 16 mil, se as cativas também, que não podem ser vendidas, porque são cativas, são de torcedores que têm direito a ter essas cadeiras, se eles forem ao jogo. Mas normalmente 11 mil ingressos são colocados. E aí, por questão de reciprocidade, houve
um problema. Por quê? Porque quem entrou para fazer a compra no site teve problema primeiro porque o site ontem deu uma variada. O Santos parou, inclusive, a venda. Segundo, porque os ingressos do Vasco estavam esgotados antes de começar a venda. E aí as reclamações. O Vasco da Gama fez contato com o Santos, segurou a questão da venda e divulgou através de um Twitter essa situação que você está vendo aí, explicando o que aconteceu, mas que entraram em contato com a direção do Santos para marcar um novo momento para a venda de ingressos, que não vai passar de amanhã, com certeza. Mas o que a gente pode explicar é o seguinte, são 500 ingressos. O último jogo, Cruzeiro e Santos, jogo em que o Santos foi mandante, foram 419 ingressos colocados à disposição dos torcedores do Cruzeiro. A gente entrou em contato com o 6º Batalhão da Polícia Militar, com o Sargento Sandro, da Ouvidoria da Polícia Militar, a quem agradecemos a boa vontade da informação, que disse que a média são 585 ingressos. No entanto, os clubes, até por essa reciprocidade informada pelo assessor de comunicação do Santos, Fábio Maradei, a quem envio um grande abraço, também o André, da assessoria do Santos, os clubes recebem essa carga ou parte dessa carga antes por conta de alguns compromissos que precisam ser colocados dentro da meta. Por exemplo, sócio-torcedor, resgate, tem que ter um ingresso. Tá dentro de uma regra que o Vasco estabeleceu. Patrocinadores precisam receber ingressos. Jogadores têm direito também a uma carga de ingressos. Quando há uma quantidade muito grande, vamos lá, 4.000 ingressos. O Vasco pega 500 e faz essa distribuição. Agora, quando são 500 ingressos, é diferente. Mas, de qualquer maneira, sim, haverá um número de ingressos pequeno, muito pequeno. Vai ser uma corrida louca, mas vai ter um número pequeno de ingressos. Isso muito por conta de compromissos assumidos e também porque os ingressos são em pequeno número. O Santos tem um momento melhor para enfrentar o Vasco, porque, olha, vivia numa draga danada. Foi a última vitória em Salvador, meio que salvadora, desculpando aí o pleonasmo. 2-1 de virada, deu ao time santista mais esperança de dias melhores, porque, olha, nos últimos 12 jogos do Santos foram apenas 3 vitórias, incluindo essa, 2 empates e 7 derrotas. Antes da vitória em Salvador, foram 3 jogos com derrota, inclusive motivando a demissão do técnico uruguaio Diego Aguirre. A direção do Santos, que confirmou Marcelo Fernandes como seu treinador, pelo menos por enquanto, vai ficar assim, apesar da especulação por Vanderlei Luxemburgo, demitido hoje do Corinthians. E hoje também uma notícia em Santos. O Santos assinou com a W Torre, a mesma que está fazendo a ideia de um novo estádio do Vasco, também acabou assinando um protocolo de intenções com o Clube Santista para uma nova Vila Belmiro. E eu fui até Santos ouvir meu companheiro do canal De Olho no Peixe, o grande Felipe Camargo, que vai trazer as informações dessa situação da W Torre e também do time dentro de campo. Fala, Felipe! No Santos, a assinatura com a W Torre aconteceu na manhã desta quarta-feira. Foi a assinatura do memorando de entendimento para a construção do novo estádio do clube. O acordo é mais uma etapa do processo desta parceria, que permite o início dos processos para a regularização do projeto e captação de verbas para as obras. Com a assinatura deste memorando de entendimento, começa a fase de aprovações com os órgãos públicos e definições entre as partes, assim como a captação de verbas para investimento nas obras, por meio de pré-vendas, por exemplo, de benefícios e patrocínios. Depois de iniciadas, a previsão é que a reconstrução da nova arena dure de 24 a 30 meses. A parceria está estabelecida no formato de direito de superfície, cedido pelo Santos à W Torre, com prazo de 30 anos a partir da inauguração da nova arena. O clube alvinegro continua sendo dono do terreno e do estádio e a empresa tem o direito de uso do local. Dentro das 4 linhas, o técnico interino Marcelo Fernandes segue trabalhando, pensando no duelo diante do Vasco neste domingo às 4 da tarde na Vila Belmiro. E Marcelo já deu indícios de que esse Santos, para a rodada 25 do Campeonato Brasileiro, seja o mesmo que começou no jogo que deu a vitória ao Peixe diante do Bahia lá em Salvador. Um Santos, mais uma vez, com 3 zagueiros, um provável Peixe de João Paulo no gol,
os 3 zagueiros, Joaquim na direita, João Basso no meio e Dodô improvisado mais uma vez na esquerda, os 2 alas, Lucas Braga na direita e Kevson na esquerda, meio de campo, Tomás Rincon, Jean Lucas e Lucas Lima, na frente, Soteldo e Marcos Leonardo. Vale lembrar que a alta cúpula do Santos definiu Marcelo Fernandes como técnico para o jogo diante do Vasco. Depois disso, fica a expectativa se pode ou não ter a contratação de um novo técnico. O nome de Vanderlei Luxemburgo pode ganhar força, uma vez que agora ele está no mercado após demissão do Corinthians. Muito obrigado, grande Felipe. O Vasco que treina na parte da tarde nessa quinta-feira e antes do treino, o goleiro Léo Jardim vai ser sabatinado na entrevista coletiva e você vai ver todos os detalhes amanhã no Boletim AV e também à noite no News. O Vasco que não vai treinar, como tem feito nas últimas semanas, essa semana em São Januário. Todos os treinos serão no CT Moacir Barbosa. A gente volta já já, depois do recado do Dicas de Mendonça. Bloco 2, hoje mais enxuto, com informações diretas pra gente encerrar o AV-News. Hoje foi dia de Sub-20, semifinal da Copa Rio, torneio Otávio Pinto Guimarães. O Vasco, que já foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil, voltou a não conseguir vencer o tricolor. Empate em 1-1 no estádio Nivaldo Pereira, que é próprio do Vasco, onde o Vasco manda os seus jogos da base. O Fluminense saiu na frente e o Vasco acabou empatando através do lateral Julião. O Fluminense ficou sem um jogador, seu lateral direito foi expulso por uma entrada dura em cima de Julião já no final, mas mesmo assim o Vasco não conseguiu o segundo gol e vai ter que enfrentar o Fluminense na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, no dia 5 de outubro, às 14h45, lá em Xerém, no Vale das Laranjeiras, para vencer. Assim como o Fluminense também vai ter que vencer para chegar ao final da Copa Rio, torneio Otávio Pinto Guimarães. Bom, agora é oficial, venda de ingressos amanhã a partir de 10 horas da manhã, site futebolcard.com.br, hein? Venda de ingressos para Vasco e Santos. Segue o News. Bom, vocês ouviram ontem a informação da celeuma que poderia dar a reunião do Conselho Deliberativo para a aprovação ou não do Estatuto do Vasco, do novo Estatuto do Vasco. Numa primeira reunião, não houve quórum, a necessidade de metade mais 151 pelo menos presentes para fazer a votação. Houve uma reclamação porque foi imputado a Carlos Fonseca, que é presidente do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, meio que uma forçação de barra. Segundo os beneméritos, o presidente Antônio Peralta, que soltou ontem inclusive uma nota oficial no site do Vasco, não houve tempo para discutir muito isso, que estaria sendo feito algo muito acelerado. Vai ser feita uma eleição daqui a 2 meses, vai se mudar a diretoria administrativa, também todos os membros do Conselho Deliberativo, por que não esperar? Além disso, o meio de votação também não seria o ideal. Seria algo que não se teria muita noção de quantos votariam. Pois bem, o Carlos Fonseca respondeu ao presidente do Conselho de Beneméritos, dizendo que não foi apenas na última reunião que houve a discussão, mas outras 2 reuniões aconteceram, portanto houve tempo suficiente para se discutir o estatuto. E é algo importante que está, segundo o Carlos Fonseca, se deixando passar muito tempo. Além disso, disse ele, a questão da forma de votação é a mesma que aprovou
por exemplo, benemerência e títulos honorários para Edson Arantes do Nascimento, para Roberto Dinamite e outras ações importantes durante toda essa gestão do Conselho Deliberativo presidida por ele. Por isso ele manteve a reunião e foi aprovado o Estatuto do Vasco da Gama. Foram 152 presentes, 129 a favor, 22 contra, uma abstenção e 148 não votaram. O Vasco da Gama tem um novo estatuto. Agora, se isso vai ficar barato ou não, a gente vai saber depois. A política do Vasco brabo. E por falar em política, apenas como registro, porque vocês sabem, nossa linha editorial é não comentar política, não falar de política, mas é claro que fatos a gente precisa informar. Como registro, depois do lançamento da candidatura à presidência do Vasco para a eleição de novembro e divisão de alguns grupos, alguns candidatos anunciaram, pelo menos pré-candidatos anunciaram a intenção de ser presidente do Vasco da Gama. Houve um lançamento oficial de Júlio Brandt, houve também outro lançamento oficial do candidato Luiz Roberto Levenciano, que resolveu voltar a tentar ser presidente do Vasco da Gama. Hoje aconteceu o anúncio oficial também do ex-jogador do Vasco, Pedrinho, ex-comentarista dos canais Sport TV, saiu do Sport TV e hoje anunciou num podcast em São Paulo que vai ser também candidato à presidência do Vasco da Gama. Um outro também candidato, apesar de que parte da sua base acabou apoiando o candidato Luiz Roberto Levenciano, é Marcelo Borges. Hoje, confirmados, ratificados, são esses quatro: Júlio Brandt, Luiz Roberto Levenciano, Marcelo Borges e Pedrinho. Assim que tiver alguma outra informação, a gente informa apenas como registro. O canal Atenção Vascaínos não abre para debate, não falará de política, apenas dará o resultado final das eleições em novembro. E por falar também em política, continuo correndo atrás da informação do aporte da 777. Hoje mandei mensagem para os dois representantes do Vasco no Conselho de Administração. Roberto Estrada está em São Paulo, resolvendo um problema pessoal, respeito imensamente, e o presidente Jorge Salgado que me respondeu e disse: olha, até agora ninguém me informou nada. E eu perguntei a ele, mas é normal isso acontecer ou eles teriam obrigação de fazer esse anúncio, esse aviso do aporte que estava programado agora para o dia 23 de setembro. E me disse o presidente Jorge Salgado, normalmente eles avisam, mas até agora eu não recebi nenhum tipo de informação. Tentei contato com Gisele Cabreira, tentei contato com Lúcio Barbosa para saber qualquer tipo de informação, não obtive retorno, até porque está também atrelado a isso as situações de Puma Rodrigues e Manu Capasso na FIFA. O prazo de 45 dias vencendo hoje. Então a gente quer entender. O aporte entrou? Não entrou? Vai ser feito o anúncio? A gente vai continuar correndo atrás disso. Agora a hora do abraço para encerrar o News. O abraço, o oferecimento do Renda Extra, que está ajudando muita gente a ganhar dinheiro. Até R$4.000 por mês. Você tem aqui na descrição o curso Lucrando em Home Office. Você pode ganhar um dinheiro legal. Você baixa o curso, R$47, uma equipe de suporte dá toda a atenção a você e você vai aprender com certeza. Não é difícil, mas se você não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. É o Renda Extra, lucrando em home office, aqui no canal Atenção Vascaínos. Quero mandar dois abraços muito especiais. Primeiro para a Milena Pitinini, esposa do querido Rodrigo Soares, membro do canal Atenção Vascaínos, lá de Juiz de Fora. Voltamos juntos de Belo Horizonte. A Milena que sabe do amor do marido pelo Vasco. Ele foi da Alemanha direto para Belo Horizonte. Mas hoje deu aquele presentinho, né? Pelo amor de Deus, né, Rodrigão? Helena, um grande beijo para você, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por entender o amor do seu marido. E um grande abraço a uma grande figura, um cara top demais, tal do Walter Muniz, o tal do Walter Muniz, grande Valtão, membro do canal, nosso comandante, nosso chefe, figura muito querida, com aquele vozeirão bonito, nosso Walter Muniz completando hoje mais uma primavera. Walter, você é um cara do bem, extremamente do bem. Deus abençoe muito, te dê muita saúde, muita paz, longa vida ao general. Amanhã tem Ave Mais, bem cedinho o Jean Faísca vai trazer seu comentário, tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, à tarde tem o Boletim AV e à noite tem o News, amanhã tem entrevista coletiva com Léo Jardim, nós estaremos presentes no CT Moacir Barbosa. Tem Vasco? A gente vai estar sempre ligado. A bola tá rolando. Aonde tem futebol, o canal vai estar sempre junto. E domingo estaremos em Santos, na cobertura de Vasco da Gama e Santos. Santos e Vasco da Gama. Grande abraço a todos. Um ótimo final de noite. Tchau, turma.
Roberto Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!